Só retomando bem rapidamente o que a gente estudou semana passada, eu comecei a aula fazendo uma relação entre medo e ansiedade, porque principalmente os pesquisadores eles perceberam que as áreas do cérebro que ficam ativas quando a gente está com medo e quando a gente está com ansiedade, elas são basicamente as mesmas. Eu expliquei para vocês como que esses testes foram feitos e como isso foi descoberto. E depois eu expliquei para vocês, eu terminei a aula falando um pouquinho dos medicamentos e das drogas, dos tratamentos possíveis para medo e para ansiedade, principalmente para ansiedade crônica, e mais ou menos como esses tratamentos eles funcionavam. O que nós vamos fazer hoje é que nós vamos retomar nossa aula a partir desse ponto. Então, o que nós já sabemos é que medo e ansiedade, eles são dois nomes que a gente dá para a mesma coisa, e que esse medo e essa ansiedade, elas só têm um componente a mais, que é um variante, que é um componente de tempo. Então, a ansiedade é o medo do que está para acontecer. O que eu me propus a fazer hoje foi estudar um pouquinho sobre como essas drogas elas foram descobertas e como elas são testadas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os passos que você precisa ter para comprovar o funcionamento de uma droga. Depois nós vamos falar sobre categorias de remédios para ansiedade e como a gente acredita que essas categorias de remédio funcionam. E terminar, eu espero, com um plot twist lá no final para a gente derreter o cérebro, como eu sempre falo. Como o pessoal que está me assistindo desde o primeiro curso sabe que não dá para acabar a aula normal, não, gente. A gente precisa acabar a aula com mais dúvida do que a gente entrou. Então, os primeiros remédios de ansiedade, eles datam da década de 50. Então, na década de 50, as doenças da mente, chamadas de doenças modernas, principalmente ansiedade e depressão, elas começaram a ser cada vez mais notadas na sociedade. Tem um monte de gente que defende, tem duas hipóteses para isso, né? A primeira hipótese diz que a vida moderna nos deixou mais ansiosos e mais depressivos. Então, o ritmo de vida que a gente está assumindo, a vida em que nós estamos ligados o tempo todo. Se nós lembrarmos, até o final do século XIX, a gente não tinha luz em casa, por exemplo. Então, é engraçado que eu lembro que o meu avô fala que quando ele trabalhava lá na roça, ele acordava às 5 horas da manhã quando o sol nascia, dava 7 horas da noite e o vô estava dormindo porque o dia acabava, né? E aí o que a gente está vivendo agora é uma vida que tem muito mais tempo ligado. A gente tem luz na nossa cara o tempo todo. E com o advento de novas tecnologias de comunicação, que começou com o rádio, passou pela televisão, chegou na internet, e agora a gente tem celular, e a gente está ligado realmente o tempo todo, tem alguns pesquisadores que defendem a hipótese de que isso está fazendo com que as doenças da mente elas aumentem, né? Que a gente tenha mais depressão, que a gente tenha mais ansiedade em função disso. Tem um outro conjunto de pessoas que diz que isso não é verdade, ou não é tanta verdade. O que essas outras pessoas defendem é que a gente começou a diagnosticar mais as pessoas que tinham esse tipo de distúrbio. Então, que depressão sempre existiu, e a gente chamava depressão de outra coisa. Nós não entendíamos a depressão como a gente entende hoje. Que os transtornos de ansiedade sempre existiram, só que a gente não definia essas coisas do jeito que a gente define hoje. Então, que junto com o surgimento das drogas, ele está diretamente ligado ao a definição desse tipo de transtorno. A gente colocar no papel regrinhas ou coisas que nos permitem definir o que é uma pessoa que tem depressão, o que é uma pessoa que tem ansiedade, e entender isso como um transtorno da mente e não só como alguma coisa corriqueira que acontecia na vida das pessoas. E se vocês voltarem um pouquinho na memória de vocês, vocês vão lembrar que sempre existiu aquele tio mais velho que tinha sintomas de depressão, sempre existiu aquela avó que tinha sintomas de ansiedade, mesmo sem chamar de depressão, mesmo sem chamar de ansiedade, a gente podia chamar de melancolia, a gente poderia chamar de um monte de coisas que já existem. Talvez, e aí de novo, a gente não tem, por isso são só hipóteses, depressão e ansiedade e outros transtornos da mente sejam características que surgiram biologicamente com a evolução do nosso cérebro, e a gente, como sociedade, tem que conviver com isso e aprender a lidar com isso da melhor forma.